Bom, dando sequência aos webinars que a gente tem feito, né, a gente escolheu esse assunto do Mix Integrate, que é um assunto que está, além de ter uma importância, porque nós temos quantidade de integrações, estamos aí no ponto final da migração da ferramenta antiga, que era o Web Services, para o Mix Integrate. Então, a gente achou que era um bom de fazer essa reunião. Tá bom? O que é o Mix Integrate? É uma ferramenta que provê as informações da Mix para ser conectada em outros sistemas, então, para fazer a integração de sistemas. Não vou me deter muito aqui, eu acho que vocês já conhecem, mas é a ideia dessa ferramenta. Coisa interessante é que a gente tem avaliado o que os concorrentes têm. A gente identificou que a maior parte das empresas tem bastante dificuldade em disponibilizar dados para fazer a integração. Então, esse é um ponto forte da Mix, é um ponto que a gente quer valorizar mais, né? Só que para fazer isso a gente precisa muito que vocês estejam capacitados e habilitados a fazer as integrações. Então, essa é uma das razões que é importante fazer esse tipo de webinar. Tá? Esse é o posicionamento da Mix. É uma ferramenta importante para alavancar negócios e para trazer benefícios para os nossos clientes. Algumas aplicações que a gente já viu, a integração com software de frota, por exemplo, esses softwares de logística utilizados tanto para ônibus urbano, rodoviário, para concessão de rodovias, esse tipo de software, ou roteirizadores, por exemplo, Axiordius, lá usado pela Nestlé, são softwares típicos que são interessantes fazer uma integração. Para a parte de recuperação de dados, então, você tem uma série de ferramentas administrativas dentro da sua empresa, SAP, esse tipo de outras ferramentas, né? Eu quero, de alguma forma, buscar os dados da Mix e juntar os dois mundos e começar a enxergar correlações. E integração de terceiros. Então, quando a gente, alguns clientes que utilizam software de terceiros, folha de pagamento, sistemas de gerenciamento de custos, e quer também pegar essas informações, ou bem típico, controle de combustível, né? Quer pegar os dados da Mix e integrar dentro do ambiente de terceiros. E mais N outras aplicações, esses foram só alguns exemplos. Bom, aqui começa o que é interessante. Nós estamos nesse momento fazendo a migração do Web Services para o Mix Integrate. Então, vou explicar um pouquinho aqui como é que é a infraestrutura que está rodando por trás disso. Hoje a gente tem os equipamentos, né? No caso aqui o Mix 4000, ou pode ser o FM, ou pode ser o Tracer, ou o Mix 2000, pegando dados, e manda para o nosso Mix Fleet Manager. Aí tem uma ferramenta nova chamada Lightning 3B, que está sendo aplicada em todos os bancos, e ela joga os dados para dois bancos de dados, o SQL Server da Microsoft e o Aurora, que é da Amazon. Tá? O Web Services trabalhava dentro da estrutura do SQL Server e o Mix Integrate esse novo banco, Aurora. Então, o que está acontecendo agora? Exatamente o SQL Server está sendo descontinuado e é por isso que o Web Services vai parar de funcionar. Tá? Esse novo banco Aurora ele tem uma performance muito melhor, ele tem uma série de vantagens, especialmente na parte de capacidade de expansão. Então, era uma mudança que a gente já estava há um bom tempo preparando para fazer. Essa mudança tem impacto significativo na nossa estrutura, para que a gente possa trabalhar com mais volume de dados, com mais veículos num banco, e também com o volume de dados que estão aparecendo, porque os scripts novos que a gente está desenvolvendo trazem muito mais dados, né? Então o volume de dados aumentou bastante. Quer dizer que faz parte toda de uma estratégia da Mix, né, de conseguir entrar nesse mundo mais data-centric, né. Qualquer dúvida vocês podem me falar, porque eu acho que do pessoal que está ouvindo, ninguém sabia dessa questão do SQL e do Aurora, então qualquer dúvida vocês podem me acionar, tá certo? Bom, da documentação, né? O Mix Integrate utiliza uma API REST, uma nova tecnologia. Toda a documentação está nesse site aqui, integrateosmixtelematics.com. A gente vai entrar dentro dele na sequência. Existem basicamente dois tipos de endpoints, são os GET e o POST, que também nós vamos explicar com mais detalhes. Aí,
O usuário vai ter níveis de acesso de acordo com a necessidade. E existem ainda diferentes níveis de volumes de dados que os usuários podem baixar dependendo da aplicação, que também a gente vai entrar na sequência. Como é que é o processo, né? Quando vocês querem fazer uma integração, o cliente tem termo e condição, que a gente já passou para todos vocês. Nesse termo, é importante, né, reforçar, o cliente diz que está ciente de que os dados vão ser liberados para um acesso externo e que é a responsabilidade dele para quem que ele está passando esse termo, esse login. Isso faz parte da Lei de Responsabilidade dos Dados brasileira e a norma europeia, que a MIX está cumprindo na sua totalidade. Então, é mais assim, um aviso. Termos, essas coisas têm utilidade prática muito pequena, realmente para as pessoas estarem cientes. Nossa, eu estou abrindo a porta para alguém puxar os dados da minha empresa, né? Que empresa é essa que está pegando os dados e tal? Ter esse tipo de cuidado. E vocês também, no momento que estão integrando os dados de um cliente, tem a corresponsabilidade. Peguei esses dados, eu não posso passar para ninguém, tem toda uma série de questões aqui de sigilo. Tá? Aí existem 3 níveis de acesso. Um é 500 acessos por hora, que é o nível normal, 2.500 e 7.500. Isso aqui vai depender um pouco do perfil do cliente, que vocês estiverem baixando os dados, que dados que vocês estão baixando, né, e com que frequência. Tá? Daí, internamente, a gente recebendo o termo, a gente vai criar um usuário do sistema Mix Suite Manager. Com esse usuário, vocês vão entrar na ferramenta e criar uma senha de acesso. E por e-mail, vocês vão receber uma outra informação, que é um secret. Essas são as 3 coisas que vocês precisam ter para acessar o Integrate. Todos os dias eu recebo pedidos. Ah, eu queria fazer uma integração assim, assado. E a pessoa nem sabe que existe o termos e condições. Então, queria deixar claro para ver se está claro mesmo essa situação. Alexandre, a gente tem aí uma tratativa que está sendo conduzida junto com o jurídico, né? Fala pela Verde. E em relação à LGPD, esse termo já está adequado? Como que está isso? Só para a gente ter uma ideia, assim. Já prevê a LGPD nesse termo? Não sei se eu entendi a pergunta. A área de PD? Como assim? LGPD. Ah, LGPD. Sim. Ele já está compliance. Tanto a brasileira quanto a europeia. Legal. A europeia não é LGPD, é a brasileira, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A europeia, não me recordo. Outra sopa de letrinhas lá. A europeia é muito mais restritiva que a brasileira, e a brasileira foi baseada na europeia, então, quando você atende uma, já atende a outra. Legal. Tá? Bom, aí falando sobre os endpoints em si, aqui eu botei uma listinha deles, né? Mas de uma forma geral, a gente tem, eu divido, né? Isso não é uma divisão da nossa matriz, eu que fiz, né? Que eu chamo de dados master e os dados correntes. Dados master são aqueles dados de cadastro, então, motorista, veículo, garagem, são dados que têm pouca variação ao longo do tempo. E os dados correntes, ou transacionais, são aqueles que estão variando toda hora, então, posições, eventos, viagens, que vocês estão pegando com uma frequência muito maior. Também aqui a gente já falou com vários integradores, né? Você, quando cria um mecanismo para atualizar automaticamente, você vai ter uma frequência para atualizar os dados master bem menor do que a dos correntes. Isso é uma forma de você economizar um pouco daqueles acessos que vocês têm aqui por hora. Eu já vi alguns que fazem assim, pegam todos os dados master e depois os correntes. Aí voltam para o início, pegam de novo todos os dados master e os correntes. E se olhar isso assim, por baixo, dá sempre 6 chamadas. Se eu fizer isso, por exemplo, uma vez por minuto, né? Ou se eu tiver 2 ou 3 bancos para acessar, em pouco tempo você consome os 500 acessos por hora. Em parte é porque você está buscando os dados master com muita frequência. Então é sempre bom separar, né? Eu vou pegar motoristas, veículos,
Não precisa ser a cada minuto, pode ser uma vez por turno, a cada 2 horas. É uma estratégia que a gente acha interessante para que vocês economizem um pouco de chamadas no sistema. E torna mais rápido, foca no ponto que é onde varia mesmo, que são as posições, os eventos e as viagens. Claro? Bom. Tranquilo. Tipo post, né? Os endpoints tipo post são os mais flexíveis, porque eles permitem, por exemplo, ver dados filtrados por veículo, por motorista, por garagens. Podem trazer, os que têm filtros por grupos trazem os dados dos últimos 3 dias, os que têm filtro por veículo ou motorista trazem os dados históricos dos últimos 13 meses. Só tem esse, o SINS Token, que traz os últimos 7 dias, mas esse aqui é um método específico para ser usado de forma recursiva, então você vai ficar acessando ele sempre e trazendo de novo. Normalmente você vai pedir isso aqui a cada 30 segundos ou 1 minuto, não faz nem sentido ficar pedindo coisas históricas no SINS Token. Tá? A gente identificou, isso foi mais na tentativa e erro, que passar mais de 50 parâmetros no método POST deixa o resultado muito lento. A gente já passou isso para a matriz, né, para eles avaliarem, mas por enquanto a gente sugere não botar mais de 50 parâmetros no método POST. Então, por exemplo, eu quero baixar todos os veículos de uma garagem, de repente é melhor pedir de 50 em 50. Tá? Ou você usa o método Groups e pede todas as informações da garagem também. Nem faz sentido se você vai pedir só para filtrar alguns veículos, a organização inteira, você só quer ver alguns veículos, né? Tá? Outra questão que a gente identificou é quando vocês usam o método SINS Token, vocês podem trazer até 1000, por exemplo, posições, ou que esses métodos eles se repetem para todos os tipos de chamada, né? Então, você poderia trazer de 1000 em 1000 posições, por exemplo, mas a gente identificou que com o método POST fica muito lento. Então, melhor talvez trazer de 500 em 500, 200 em 200 e pedir mais vezes, acaba dando uma performance melhor. Tá? Vocês querem que eu abra aqui, eu vou abrir a página para a gente olhar eles. Por exemplo, nos eventos, vocês vão ver que para cada um deles tem vários posts e sempre tem um get lá no fim, que é o azulzinho. Então, existem os métodos post para eventos, vocês vão encontrar métodos post para posições, né, que é os que estão ali na apresentação. E eles são mais ou menos idênticos. Então, tem um from to de drivers, de groups e assets. Aqui nos eventos vai ter também um from to de drivers, eventos e groups e assets. Não, assets não tem from to. Tem sim, desculpa. Posições, eventos, e em trips também vai ter a mesma coisa. Tá? Aí a requisição do método vai depender um pouco do qual dos métodos vocês estão usando. Esse aqui, por exemplo, é o SINS Token. Então, o SINS Token mudou um pouquinho. No Web Services, o token era um número, né? Que você usava para acessar de novo. O SINS Token agora é uma data, um horário. Você, por exemplo, começa a fazer uma chamada com o robô, né? Então, você pode pedir para, sei lá, 10 minutos atrás. Manda o token de 10 minutos atrás. Ele vai te retornar uma série, por exemplo, se fosse de posições, e vai retornar um token mais novo, que é o da última posição que ele baixou. Vai andar, por exemplo, 2, 3 minutos. Aí você chama de novo com um novo token, e eles vão se atualizando, vai indo até ele chegar até chegar na data corrente. Quando chegou na data corrente, você para, espera um pouco, chama ele de novo. Então, o token passa a ser, na verdade, uma data. Mudou um pouquinho o jeito de acessar, e, na verdade, ficou bem mais simples do que era antes. Tá? Aqui você define quantos você vai pedir. Eu estava conversando sobre 1.500, por exemplo, pedir 1000 posições. Nesse caso aqui, pode filtrar
pela organização, se vai pedir por motorista ou veículo, né? Ele tem que passar a autorização para conseguir receber o resultado dele. Tá? O foco aqui do webinar não é exatamente ensinar o Integrate, eu estou passando mais as coisas que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, né? De performance, tipo essa questão das 1000 ou 500. Então, se vocês tiverem muitas dúvidas sobre o Integrate, aí podem marcar um horário depois comigo, a gente conversa mais no detalhe de como usar a ferramenta. Tá bom? Isso aqui é o que ele retorna, por exemplo, de posições. Se vocês querem ver isso na documentação, né? Quando você abre ela aqui, aparece exatamente o que ela retorna. Nesse caso aqui, nas trips. Tudo que ela retorna de informações. Também tem uma diferença. No Web Services, você tinha um método para puxar as trips, outro para subtrips. Agora você puxa a trip e vem indentado dentro dela todas as subtrips. Tornou muito mais simples do que como era antes. Estou passando muito rápido ou vocês estão enxergando? Não, tá bom. Tá bom. Tá. Uma observação aqui do ISAVL que eu queria falar com vocês também. Mas essa eu vou deixar para o final. Me lembra de falar do ISAVL no final, que eu não botei na apresentação. Tá? Depois tem o método GET. O que é o método GET? Esse é muito mais novo. É um endpoint que foi desenhado com muito mais performance, especificamente para aquelas integrações mais pesadas, em que vocês precisam, por exemplo, pegar todas as posições de um banco que tem muitos veículos que estão posicionando com muita frequência. Tá? Esse método ele é muito mais leve, em parte porque ele não tem filtro nenhum. O único filtro que ele tem é a organização. Você vai dizer assim, eu quero pegar todas as posições do cliente X. E aí ele começa a baixar todas as posições daquele cliente. Então, não filtro por garagem, não filtro por veículo, por motorista, nada disso. Ele é um método para pegar, baixar, fazer um dump do banco inteiro. O que é interessante, esse método, ele não, é como se ele não estivesse funcionando. No momento que você faz o primeiro pedido, ele liga um mecanismo interno e começa a disponibilizar os dados. Então, quando diz aqui que ele pode pegar no máximo até 7 dias, isso só é válido 7 dias depois de você começar a usar o método. Uma coisa que a gente descobriu também a duras penas, tá? O que significa isso? Comecei a baixar agora, são 2h20, tá? Se eu pedir um dado das 2 da tarde, não vai estar lá, porque ele só ligou o mecanismo de baixar a partir das 2h20. Só que daí para frente ele vai ficar com esses dados até daqui a 7 dias. Então, daqui a uma semana você pode pedir um dado anterior, tá? Mas assim que você liga, ele no início ele não tem nenhuma, nesse caso aqui, nenhuma posição, né, disponível. Elas começam a aparecer à medida que ele começa a trabalhar. Para esse método, isso não é um problema, porque esse método foi desenhado para vocês irem baixando dados mesmo, de uma forma recursiva, né? Então, você vai começar a baixar e vai continuar fazendo. Então, ele está sempre trabalhando, vamos dizer, quase online. Tá? Esse assunto é meio complicado, eu não sei se vocês entenderam mesmo ou ficou um pouco confuso. Se alguém não entendeu, por favor, levante a bandeira aí, rapidinho. Eu queria entender um pouco mais, Alexandre, se puder te dar um exemplo de um contexto, por exemplo. Tá. Vamos imaginar que a gente esqueceu de ativar alguma configuração lá na Mix e ele ficou 2 meses sem estar capturando os dados do dispositivo, certo? Certo. E aí foi feita a parametrização e começou a ativar. Fiquei 2 meses sem ter os dados. Como que eu faria para processar esse dado retroativo de 2 meses para trás? Eu usaria o post ou eu teria que trabalhar com ele? Tá. Bom, respondendo sobre a integração, que tem um assunto da configuração também. Uhum. Para pegar dados antigos, tem que usar o post, não tem outro jeito. Tá. Tá.
Agora, sobre a configuração, o problema é outro. Se você não configurou, ele não gerou os eventos. Então, não tem como retroagir. Alexandre, o exemplo dele seria se eu esquecesse de colocar a placa do veículo na Mix, ou eu coloquei a placa errada. Nesse caso, eu teria que teria que alterar a placa no campo de cadastro e ele queria puxar os dados depois que eu corrigir. Isso já aconteceu com a gente, tá? Não, aí tem que usar o post mesmo, realmente. O get é para pegar dado online, praticamente para ir... É como o pessoal chama lá fora de dots on the map, pontos do mapa. Quando eu quero fazer um programa que fique mostrando em tempo real o que está acontecendo, né? Ou para ir povoando o dado de vocês, por exemplo, para fazer um BI, alguma coisa assim, que não é em tempo real, mas você precisa de todos os dados. No caso da Ouro Verde, é uma das que o volume de dados é muito grande, né? Faz sentido usar o método get para vocês. Quer dizer, eu não sei se vocês estão baixando posição ou só eventos, na verdade eu não sei como é que está a integração. Eventos é menos que posição, mas ainda assim é bastante, né? Eu tenho certeza que a gente baixa viagens e eventos, tá? Posição eu já não sei. Não, mas mesmo assim, eventos é muito que tem na Ouro Verde, por causa que vocês usam muito a telemetria, né? Usam todos os dados da CAN. Então, ainda assim, o get é melhor. Vai dar mais performance, vamos pôr assim. Tá? Realmente, preciso pegar dado histórico, vai ter que usar o post. Bom, e aí a parte do chamado é igual ao do get, desculpa, do get do post. Claro que você não precisa colocar na URL as informações, porque não é post, é get. Né? Você coloca aqui no header. E o retorno são as mesmas informações. É só uma forma diferente de pedir o dado. Tá? Antes de eu chegar aqui no obrigado rapidinho, vamos falar do ISAVL, né? ISAVL é um negócio que tem na posição, ele diz só se é true ou é false. O que é o ISAVL? Eu tenho duas configurações que eu faço nos veículos. Uma a gente chama de AVL, que é o posicionamento periódico, por exemplo, a cada minuto, a cada 2 minutos, ele manda uma posição. E eu tenho outras posições que são geradas, por exemplo, por um evento. Teve um excesso de velocidade, ele gerou um evento. Aí vem uma posição. Quando eu trabalho com os equipamentos da linha FM, os eventos são enviados ao final da viagem. Então, o veículo anda, quando ele desligar a ignição, ele vai enviar aquele evento. Quer dizer que aquela posição daquele evento vai ser enviada muito depois dele ter acontecido. Tá? Então, se você pegar todas as vezes que o ISAVL é false, e você olhar o horário, vai ver que tem uma diferença muito grande entre o horário do timestamp da posição e o horário que vocês receberam ela na integração. Tá? Eu estou falando isso é super importante para aquelas aplicações de logística que estão mostrando as coisas acontecendo em tempo real. Para quem está fazendo isso, não vai fazer diferença, você só vai receber um dado antigo, coloca ele em ordem na sua base e tudo vai funcionar. Então, qual que é a sugestão que a gente está dando? Quando você vai fazer uma análise para saber se a integração está funcionando, se ela está rápida, não usa as posições onde o ISAVL não for true, ou seja, ISAVL false, você não considera nessa análise, porque é uma informação antiga. Por definição, ela veio depois. Tá? Não sei se deu para entender esse ponto que eu estou falando, mas a gente teve várias situações com integradores que eles começam a nos dizer assim, não, chega no final do dia, todas as posições estão atrasadas. Justamente porque os veículos chegaram, terminaram a viagem e mandaram um monte de posições onde o ISAVL é falso. No caso nosso, que é mais BI do que relacional, a gente usa o true, então, Alexandre, é isso? Não, vocês podem usar todos os dois dados, não tem problema nenhum. É só que se você quiser analisar, Rafael, assim, deixa eu ver se a integração da Mix está com uma performance boa. Como é que você faz isso normalmente? Você vai pegar o timestamp do evento, por exemplo, né? Tá. E comparar ele com o horário que você recebeu. Aí, se você olhar assim, são 14h30, o evento foi gerado às 9 da manhã,
Aí você vai ligar, Alexandre, os dados estão com 5 horas de atraso. Aí o que eu estou explicando é, se o Isabelle é falso, sim, é porque o veículo fez uma viagem de 5 horas e mandou o dado só agora. Entendi. Tá? Tá, ok. Agora, se você fizer olhar os Isabelle True, que são as posições em tempo real, assim que elas aconteceram, com o método GET, a gente está olhando que o atraso não chega a 1 minuto, 50 segundos, 45. É nesse nível que vocês vão estar enxergando. Legal. Tá bom? Beleza. Bom, é assim, é bem curto o webinar de hoje, porque não tem muitas coisas para falar, mas eu imagino que tem muitas dúvidas que vocês têm, né, e muitos problemas que aconteceram na prática. Eu estou interagindo com muitos de vocês no dia a dia, né, para fazer as coisas acontecerem, e a gente está vendo que todo mundo conseguiu, basicamente, migrar para o Mix Integrate. Como a gente está agora na reta final, né, era importante, se vocês tiverem algum problema, levantar a bandeira para a gente ver o que ainda precisa ser feito para conseguir fazer a migração. Então, o Oswaldo está lembrando aqui que existe no link do Integrate, tem um exemplo de software para fazer o desenvolvimento, mas eu tenho algo ainda melhor do que isso. O nosso desenvolvedor fez um softwarezinho básico que faz o básico, né? Baixa posições, baixa eventos e trips, e faz um login. Eu posso mandar o código-fonte para vocês, ele está em C#, né, para quem programa em C#. Acho que o do GitHub também está em C#. Mas qualquer outra linguagem vocês... Maravilha, vai ajudar bastante, Alexandre. Bom, na verdade é isso, é bem rápido, curto e grosso, né? Mas eu acredito que a gente está num bom caminho, praticamente todo mundo realmente fez as migrações, a ferramenta... Nós passamos por uma situação ruim no início, eu sei. Quando a gente começou a fazer as migrações, a ferramenta não estava ainda muito estável, e aí houve muitas dificuldades, mas isso tudo foi passado, né? E hoje a gente está com a ferramenta mais estável do que o Web Services. Do ponto de vista de controle, né, de acessos e tudo, ele é muito melhor para a gente, muito mais fácil de gerir. Então, algumas dificuldades que a gente tinha com Web Services de, sei lá, sem acabar desabilitando um usuário que não deveria, esse tipo de coisa, tinha muito a ver com a ferramenta não ser muito amigável para nós aqui na parte da gestão. O Integrate é muito melhor nesse sentido, então torna muito mais fácil, tendência a não ter mais esse tipo de problema. Tá? Qualquer problema que vocês tenham do tipo, esse número de acesso não é suficiente, alguma coisa assim, falem comigo que a gente vê como é que a gente vai acomodar, né, a situação. Já teve vários aqui, por exemplo, que têm acesso a múltiplos bancos. A gente viu uma forma de como fazer com que vocês consigam acessar múltiplos bancos sem ter que mudar o número de acessos, por exemplo. Nós estamos sensíveis a vocês, como eu disse, a ideia aqui é uma ferramenta que a gente encara como sendo um catalisador de vendas para a Mix. Então, a gente quer que vocês usem e consigam fazer todo o uso da ferramenta, né? Tá ok? Tem mais alguma pergunta ali? Isso mesmo. Tá bom, então é isso. Qualquer coisa, mandem e-mail, a gente vai conversando.